Possamos, então, falarmos sobre esse assunto, que é um tanto quanto delicado. A gente até voltou por esse tema, porque agora, dia 2, é finado, né? E todos nós, com certeza, temos a lamentar a morte de alguém, a passagem de algum irmão para o outro lado. A gente sempre, aliás, eu sou o Celso, para quem não conhece, o nosso colega já disse, né? Sou um trabalhador, eu aluno dessa casa, estudo nessa casa, e a gente tenta sempre trazer o assunto do momento, né? Aquilo que nos é pedido pela casa, né? E aí a gente sempre busca uma maneira de como iniciar o nosso assunto, de como começar a falar sobre o nosso assunto. E semana passada, vendo o Netflix, Prime, alguma coisa assim, estava vendo um filme sobre os libaneses na Alemanha. Em um dado momento ele diz, falando sobre morte, ele diz assim: a morte não é o fim. Com certeza não é o fim. Nós espíritas temos certeza que não, porque o que morre é a carne, o espírito segue imortal. Vamos fazer uma analogia para entender essa questão de morte, reencarnação, enfim, esse processo. A gente mora aqui no inverno, alguns em Tramandaí, outros mais para lá, outros mais para cá, e agora está se aproximando o verão. Então a gente sabe que a nossa população explode. De 28 mil, 30 mil pessoas vai a, sei lá, 200, 300 mil pessoas. Vamos considerar então que essas pessoas que vêm para o litoral, que venham para cá, para passar as suas férias, represente o nascimento delas, a encarnação. Perfeito? E esse período que eles passam aqui, 1 mês, 2, de dias, 3 meses, hoje é mais difícil as pessoas terem 3 meses de férias, mas eventualmente ocorre. Nós consideraríamos como se fosse a nossa existência na Terra. Perfeito? Quer dizer, então nós nascemos, estamos vivendo, e a um determinado momento o nosso fluido se acaba e nós vamos morrer com a graça de Deus, porque Ele é quem dirige isso. E aí, como eu falei, o nascimento, a chegar, a vida, praia, restaurante, festa, churrasco, aquela coisa toda, vamos dizer que seja a nossa existência aqui na Terra. E a ida embora desse pessoal para casa, o retorno às suas casas, seria a morte. Então vejam, é assim que funciona a nossa imortalidade. Nós nascemos, vivemos e morremos. E partimos para continuar a nossa existência, ao novo renascimento, a uma nova vida, em busca do nosso aperfeiçoamento e, enfim, a nossa morte. E esse período que nós passamos aqui, que é um período, se considerarmos em relação à imortalidade, ao infinito imortal, não morre, né? É nada. Passarmos aqui 80 anos, 70 anos, 90 anos, não é nada. Esse momento que nós passamos aqui na Terra, ele nos serve como escola, nos serve como prisão, e nos serve para melhorar, para nós nos melhorar, extirparmos os vícios que nós ainda mantemos. O que a gente traz quando nasce? Absolutamente nada. Nada. As vivências passadas, fazendo questão material. Isso sim nós trazemos. E o que a gente leva quando morre? Daqui? Nada. Nada nos pertence. Esse computador, essa casa, essa sala, essas cadeiras, mesmo a nossa vida pertence a Deus.
questão material, toda ela fica aqui. E quando partimos, a gente leva aquela mala, que a gente chama, né, de boas ações, que é o nosso melhoramento moral. Nada mais do que isso. Então a morte, ela não existe, ela é, vamos dizer assim, é uma continuação da nossa existência terrena. Porque a nossa verdadeira vida, ela é na erraticidade, como se chama. É onde nós permanecemos quando não estamos internados, quando não estamos encarnados. A maioria de vocês conhece o livro do Chico, né, do André Luiz, né? O nosso lar é uma colônia aqui na Terra. E, embora todo mundo pense que o nosso lar é uma maravilha, o nosso lar ainda está dentro do orbe da Terra. Ainda está sob o comando como é que vai ser, do umbral. Ele ainda está em zona umbralina. Claro que as zonas umbralinas, ela tem vários estágios. E nós vamos conectar com aquele estágio numerado no cérebro. Certo? Então, dando início ao material que trouxe, tá? Antes eu vou contar aqui uma pequena história, né? Que há pessoas, desculpe eu usar o telefone, mas eu tenho uma impressora em casa, é uma beleza, mas eu não sei como é que ela funciona. Então eu tive que botar aqui. Então essa história que está lá no livro do Hilário Silva, o livro A Vida Escreve, do Chico Xavier e Valdo Vieira, O Temor da Morte. E ela nos conta a seguinte história. É um médico, né, e um paciente que estava com uma mulher grávida a ponto de ganhar e estava tendo algumas dificuldades. Então, assim, ó, o marido da senhora, essa que está grávida: doutor, a sua competência é nossa esperança. O senhor já operou Paulina por 2 vezes. Paulina é a esposa da grávida, né? Narciso Meireles, que é o médico, pediu, que é o pai da criança, pediu o concurso do Dr. Salles Neto, discípulo médico espírita, para a mulher que experimentava parto difícil em vilarejo distante. O médico, né, já respondeu assim, ó: por que deixaram isso assim tão longe, ir tão longe? Disse o médico, procurando esquivar-se. A crise apareceu de surpresa, responde o pai. O senhor prefere ir de avião? 10 minutos apenas. Lá o aviãozinho. E o médico responde: nada disso. Perdi 2 amigos de uma vez na semana passada, nada de voo. Aí o pai da criança diz: quem sabe um carro? Está lá o carro. E o médico: a estrada é péssima. Não soube do desastre a vida anteontem. O doutor, no cavalo, quem sabe? Era o que faltava. Não posso expor-me assim. Que sugere? Roga o marido desapontado. Se quiserem, disse o médico, tragam a parturiente aqui como julgarem melhor. De minha parte, não me arrisco. Quer dizer, veja bem, as pessoas têm medo de viver, medo de morrer, mergulhadas nesse medo de morrer, que é o caso do doutor aqui. Em face ao evidente má vontade do facultativo, o esposo aflito aqueceu e partiu a galope em busca de um teco-teco. No avião. No outro dia, porém, quando a senhora Meireles chegou, abatida na expectativa da intervenção, a residência do operador estava cheia de gente. Quer dizer, ele foi buscar a esposa, trouxe em estado crítico para o médico examinar ela, e quando ele chegou lá, a casa estava lotada. O doutor Salles Neto, naquela noite, havia morrido no próprio leito, em consequência de uma trombose.
Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas com medo de morrer, com medo de tantas coisas? É óbvio que a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, eu não vou pegar à noite e ir para um lugar perigoso. Mas Deus me protege. Sim, te protege, está até ali, né, tio? Calma, né? Tu vai te expor ao perigo. A mesma coisa acontece com o alpinista, que escala aquelas montanhas enormes, aí as pessoas dizem, que adrenalina, que coisa maravilhosa. A pessoa morre lá em cima, nós ficamos aqui todo mundo. É lógico que devemos ter sentimentos, é óbvio. Mas o sujeito morreu, coitado. Mas ele buscou a morte. Ele buscou o fato. Não é verdade? Então, assim, a gente acaba muitas vezes esquecendo de viver com medo da morte. Primeiramente, precisamos mudar a forma como pintamos a morte. Quer dizer, esse lado esquerdo ali é o lado que nós, a grande maioria de nós, foi criado, né? Com medo de tudo, aquele cara da foice, né? A assombração, né? Enfim, todas essas coisas que nós morreu, se tu é bonzinho, aliás, todo mundo quando morre é bonzinho, né? Vai para o céu. Se é ruimzinho, vai para o inferno. Quer dizer, o cara não tem alternativa. Ou tu é bonzinho ou tu é ruim. Tu vive uma vida só, 80 anos. E tu tem dentro desses 80 anos e chega lá no fim e acaba. Eu vou para o céu. Vou lá, vou pegar uma carinha, vou dar umas arzinhas, vou ser anjinho. Ou eu vou lá para baixo, para aquele cidadão que tem a guampinha. Eu nunca entendi muito bem porque que o diabo tem guampa, mas tudo bem, vamos ao que interessa. Então, assim, antes ainda de começar, tem uma notícia para dar para vocês. Todos nós que estamos aqui iremos morrer. E os que não vieram também. Esse todos nós que estamos aqui iremos morrer é uma coisa muito interessante, porque se nós pensarmos, a gente nasce morrendo. E qual de nós se prepara para isso? Ou melhor, quem de nós quer morrer? A gente vai ver isso mais adiante, porque também, né? Existe uma explicação para isso. Né? Então, assim, a gente não está preparado para a morte, a gente está preparado para a vida. E muitas vezes a pessoa morre e diz, coitado, eu não queria que ele morresse, meu pai tão bonzinho, minha mãe, meu avôzinho, não sei o quê. Isso é tudo egoísmo da gente. Imagina a analogia que eu fiz no início, o cara vem aqui, passa a festa e vai voltar para casa. E tu morre e vai voltar para tua casa. E aí eu, o meu egoísmo, não quero que ele vá embora. Eu quero que ele fique aqui comigo. Isso está errado. O que diante de um enterro, o que a gente vê muitas vezes? Pessoas fantasiadas, você vê que era legal, era maravilhoso, uma cachaçinha lá no fundo, normal, isso e tal. E o morto, ou seja, aquela alma que ainda está transitando nessa transição, ele está vivendo tudo. Ele está vendo o Vitor falar mal dele. Mas, esse cara é amigo, mas Deus me perdoe, tá? Não vale nada. Muitas vezes a gente morre e a transição não é tão rápida. Nós vamos ver um pouco mais adiante, tu fica lá, às vezes anos e anos, navegando para lá e para cá. A gente vê isso muito nos trabalhos mediúnicos. A maioria dos espíritos que chegam no trabalho mediúnico, olha, uma percentagem bem alta. Ele tem uma noçãozinha desse tamanho, ele não admite dizer que ele está morto. Porque ele continua fazendo as mesmas coisas. Ele levanta de manhã, toma o seu café, todo mundo só olha para ele e ninguém fala com ele. Mas ele está ali. Errando, caminhando, vai para cá. Essas pessoas que têm um amor intenso pelo dinheiro são as pessoas que mais sofrem. Porque eles ficam ali vendo os filhos, os netos, gastando aquilo que eles juntaram tudo direitinho e não botaram dentro do caixão. E
sofrimento. Ah, não. Ele comeu, estava gordinho. Mas não é por aí, né? Não é bem assim, né? Os vários medos da morte, nós vamos ver um de cada um. Tá? O primeiro, medo de não mais viver. Essa é a segunda, né? Medo de doer, medo de não saber, medo de sofrer e medo de perder. Então vamos ver o primeiro ali, que é o medo de não mais viver. Então o que nos diz? O Leon Denis, o problema do ser do destino da dor, capítulo 10, a morte. Aliás, eu trouxe um livro aqui depois da morte, eu quero ver se eu consigo ler uma página, que é muito interessante. Muitas pessoas temem a morte por causa dos sofrimentos físicos que a acompanham. Sofremos, é verdade, a doença que acaba pela morte, a doença que acaba pela morte. Mas sofremos também nas doenças de que nos curamos. No instante da morte, dizem os espíritos, quase nunca há dor. Morre-se como se adormece. Esta opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever chamam frequentes vezes para a cabeceira dos moribundos. Toda pessoa que vai desencarnar é assistida por um notável número de espíritos. Aquele ente querido que vem nos buscar, muitas vezes, e vou dizer para vocês, porque eu já vi isso acontecer com meu avô, a minha mãe dizia assim, olha, tu tem que ir lá ver teu avô, porque ele vai partir. E eu fui um dia ver, o velho estava bem, brincando, olhando as enfermeiras, falando bobagem, aquela coisa toda. Eu cheguei em casa, mãe, o avô vai mais 80 anos, 90 anos. E o velho se encarnou no outro dia. Que chama-se a melhora da morte. Os espíritos conseguem fazer isso, dar um ar para aquele moribundo, para que ele possa se refazer, para que aquela pessoa, aquela esposa, aquela mãe, aquele irmão, aquela coisa que está ali em volta, mas eu não queria que ele morresse, eu não queria que ele sofresse, eu não queria que não sei o quê. Olha, e diz assim, cara, tá bom, que foi o que aconteceu comigo com meu avô. E aí vai tomar um cafezinho, vai dar uma volta, vou lá em casa tomar um banho, comer alguma coisa, porque eu não como desde ontem, estava preocupado com ele, agora ele está bem, não sei o quê. E quando o cara chega em casa, olha, fulano desencarnou. Os espíritos nos afastam em função do nosso egoísmo. Isso é egoísmo da nossa parte. Tu não quer que aquele irmão volte para casa, para a sua família espiritual. Aqui é a nossa família carnal, a nossa família sanguínea. Não é verdade? Então aqui ele fala assim, por causa dos sofrimentos físicos que o acompanham. A maioria das pessoas desencarna com sofrimento, com dor, exatamente. Mas sofremos também nas doenças que nos curamos. Quer dizer, na hora da morte, tu não tem dor nenhuma. Na sequência, nessa transição, que tu fica lá naquele erro, naquela situação que tu não sabe ainda para que lado tu vai, o teu mental ainda não está. E muito tempo depois, muitas vezes, nós ficamos sofrendo. Se o espírito, isso eu já vi ele também que trabalha no Yuri, se ele desencarnou com câncer, em qualquer parte do corpo, ele chega à mesa, ele chega de trabalho, reclamando de dor em tal lugar. Mas ainda é uma memória de quando ele era vivo, que o espírito não tem dor. A dor é o físico. E aliás, tem uma diferença muito grande entre dor e sofrimento. A maioria das pessoas sofrem uma vida inteira em função de uma coisa. A dor é quando tu quebra o braço. Essa é uma dor. Mas tu passar a tua vida inteira lamentando, ou dizer, eu quebrei meu braço, isso é sofrimento. Isso não faz bem para gente. Essa é a diferença de dor e sofrimento. Não vai dar tempo, como sempre. Medo de doer. Muitas pessoas
pessoas temem a morte, essa mesmo, por causa dos sofrimentos físicos que acompanham. É isso que eu acabei de explicar. A pessoa leva para a espiritualidade aquela sensação, mas a dor não existe. Tanto que quando ele sai do trabalho mediúnico, da mesa mediúnica não existe, mas do trabalho mediúnico, ele sai aliviado, porque ali ele é amparado por aqueles espíritos que vêm mostrar para ele que ele não está mais no mundo físico. E nós, os espíritos, os médiuns, só somos a força material, só somos o canal. O grande parte do trabalho é feito pelos espíritos. E eles não conseguem, muitas vezes, esses espíritos falar com o espírito. Então é para isso que nós servimos, nós somos esse canal, esse tradutor, vamos dizer assim. Sofremos, é verdade, uma doença que acaba pela morte. Mas sofremos também nas doenças de que curamos. No instante da morte, dizem os espíritos, quase nunca há dor. Quer dizer, quando morre não tem dor. Morre-se como se adormece. Esta opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever, nós já vimos aqui. Medo do desconhecido. O temor aliás, o desconhecido não precisa nem morrer para a gente ter medo, né? Eu levei 24 anos para morar na praia. Claro, é uma questão até de trabalho, essas coisas, não tinha internet, ou a internet era muito ruim. Eu tinha medo de vir para cá e não continuar no meu trabalho. Eu trabalho em casa, tal de home office. A gente tem medo de tudo que a gente não conhece. Mas esse medo do desconhecido, vamos dizer assim, é uma forma da gente dizer assim, ó, tá ruim, mas tá bom. Eu tenho medo de mexer no tá ruim, mas tá bom, e piorar. Muitas vezes, e a maioria das vezes, o Espírito está te instruindo, te dizendo o que tu deve fazer, e tu não está nem aí para ele. Então esse medo do desconhecido é isso, né? O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Igualmente, o estimula secreto receio pela sobrevivência da alma velada. Temos uma tendência natural de temer o desconhecido. Com a doutrina espírita, passamos a conhecer melhor a vida além do túmulo, e a morte passa a ser uma simples transição das muitas vidas. É uma transição, nem sempre ela é simples, né? Muitas vezes o espírito tem coisas que ele precisa resolver, né? E aí ele fica lá um tempo, se debatendo para cá, para lá, enfim. Medo de sofrer, outra causa do apego às coisas terrenas. Mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, a impressão do ensino que relativamente a ela lhes há dado desde a infância. Quer dizer, nós desde pequenos dizíamos, tu vai morrer. Claro que tu vai morrer. Mas é uma maneira de impor medo na gente. Convenhamos que o quadro pela religião esboçada sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. Vocês podem ver ali as penas eternas e os gozos eternos. Segundo algumas religiões, tu vai para o céu e passa muito bem, obrigado. Né? Medo de beber. O medo da morte é o medo do ego de desaparecer. Por esse motivo, o indivíduo, movido pelos desejos egóicos, apega-se ao corpo como se ali estivesse sua própria essência, enquanto que a essência é o espírito, não o corpo. Claro que devemos cuidar do corpo, assim como devemos cuidar da alma. Normalmente cuidamos do corpo, não da alma. A morte assusta o homem carnal porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. A contribuição do Espiritismo para libertar-se do temor da morte é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isso é, de penetrar pelo pensamento no mundo espiritual
fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota de parte do espiritismo encarnado um tal de ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a vida espiritual. Isso está em Kardec, né? E eu botei ali, ó, como está. Esse como está, esse defeito do mundo, muitas vezes as perguntas das pessoas dizem, tu é espírita? Pá, que legal. Me conta uma coisa, tio. Meu avô morreu no ano retrasado, como é que ele está? Como se eu tivesse uma telinha. Aí a gente normalmente diz assim, como é que ele era? Ah, ele era um sujeito feliz, gostava de gaita, gostava de churrascada, gostava de festa, gostava de dançar, era uma pessoa maravilhosa, tanto que eu sinto tanta falta dele, mas eu queria saber como é que ele está. Tu já respondeu. Ele está exatamente desse jeito que tu falou. Ele continua gostando de dançar, ele continua gostando de churrasco, de festa, de tudo mais. Porque para onde nós vamos é o nosso estado mental. Esse é o nosso inferno, ou o nosso céu. Mas para isso nós precisamos primeiramente nos ver livres das questões materiais e dos vícios morais. Nós não conseguimos extirpar o material da nossa vida, porque nós precisamos desse material ainda para viver. Quando nós estivermos lá no mundo de gostos e coisas assim maravilhosas, tudo bem, não vai ser necessário. Né? Aí nós vamos viver que nem os passarinhos. Não é assim? Os passarinhos dormem, certeza que no outro dia Deus vai suprir a necessidade dele. Nós já dormimos preocupados com o dia de amanhã, e aí não dormimos que estão preocupados com o dia de amanhã. Não é verdade? Essa aqui, como a gente costuma dizer, né? Eu compartilhei no nosso grupo de estudo, e o Luiz colocou para nós. Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. Nosso objetivo é observar, crescer, amar e depois voltar para casa. É exatamente aquilo que eu disse para vocês com relação a esse pessoal que vai cuidar o litoral. Eu vou pedir para vocês um tempinho para ler uma parte desse livro aqui, tá? Vou colocar a última, mas eu vou ler esse assuntinho aqui. Então diz assim, ó, esse livro é do Leon Denis, né? Depois da morte eu estou lendo ele. Falta muito tempo, com certeza, porque é um livro que a gente tem que ler com bastante calma, com bastante atenção. Assim como Suicidas também é um livro muito bom, a gente deve todo mundo ler, porque ele tem uma primeira parte que ele é bem pesada, mas ele tem uma segunda parte que ele é muito interessante, que ele nos devolve justamente isso, a nossa vida espiritual, a preparação para voltar para a terra. Então diz assim, ó, a hora final. O que se passa no momento da morte e como se desprende o espírito da sua prisão material? Que impressões, que sensações o esperam nessa ocasião temerosa? É isso o que interessa a todos conhecer. Porque todos comprem essa jornada. A vida foge-nos a todo instante, nenhum de nós espera a morte. Nós falamos sobre isso. Né? Ora, que todas as religiões e filosofias nos deixaram ignorar, os espíritos em multidão nos vêm ensinar. Dizem-nos que as sensações que precedem e se seguem a morte são infinitamente variadas e dependentes, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que abandona a terra. A separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa, algumas vezes, muito tempo antes da morte. Olha que interessante isso, né? Olha só. Muito tempo antes da morte. E só se completa quando ficam rotos
os últimos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo. A impressão sentida pela alma revela-se penosa e prolongada. Quando esses laços são mais fortes e esmerosos, causa a permanência da sensação e da vida. A alma experimenta todas as comoções, todos os despedaçamentos do corpo material. Dolorosa, cheia de angústia para uns, a morte não é para outros senão um sono agradável, seguido de um despertar silencioso. O desprendimento é fácil para aquele que brevemente se ligou das coisas deste mundo. Para aquele que aspira os bens espirituais e que cumpriu os seus deveres, ao contrário, luta, a agonia prolongada no espírito preso, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem. Entretanto, em todos os casos, a separação da alma do corpo é seguida de um tempo de perturbação, fugitivo para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante dos esplendores da vida celeste, muito longo, ao ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. Grande número dessas últimas crê permanecer na vida corpórea muito tempo mesmo depois da morte. Para esta, o perispírito é um segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos e algumas vezes às mesmas sensações físicas como durante a vida terrena. Outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda, em um completo isolamento no seio das trevas. Sobre eles pesa a incerteza e o terror. Os criminosos são atormentados pela terrível visão incessante das suas vítimas. A hora da separação é cruel para o espírito que só acredita no nada. Agarra-se como desesperado a esta vida que lhe foge. No supremo momento, insinua-se-lhe a dúvida, vê um mundo terrível abrir-se para abismá-lo e quer então retardar a queda. Daí, uma luta terrível entre a matéria que se esvai e a alma, que teima em reter corpo miserável. Algumas vezes, ela fica presa até a decomposição completa, sentindo mesmo, segundo a expressão do Espírito, os vermes lhe corroerem a carne. Pacífico, resignado, alegre mesmo, é a morte do justo, a partida da alma, que tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. Para esta, a morte é a libertação, o fim das provas, os laços enfraquecidos que ligam a matéria, destacam-se docemente. Sua perturbação não passa de um leve entorpecimento, algo semelhante ao sol. Vejam que quem fala da sua morte é nós mesmos. Mas veja bem, eu já estou com 68, não tenho mais o que fazer. Não é verdade. Sempre tem um novo recomeço, um dia X. Então vamos permanecer na fé, no bem, tentar nos afastar o máximo possível do materialismo, tentar nos corrigir moralmente o máximo possível. Ainda tem. Sempre há tempo. Semana passada eu falei sobre aquele nome, e a última questão que falava era justamente isso: um criminoso agarrado no precipício, eu devo ajudá-lo. Não é verdade? E a gente tem que ajudar, porque naquele momento ele pode se arrepender de todas as maldades. Eu agradeço muito a presença de todos, que todos tenham uma boa tarde, uma semana, que possam voltar para suas casas com muito amor. Embora o tema é reflexivo, né? Mas boa sorte a todos. Queremos agradecer, senhor, mais uma vez, por essas palavras edificantes, sempre